Você já se sentiu um prisioneiro do seu próprio passado? Já sentiu que, por mais que reze, por mais que se esforce, existe uma mancha na sua alma que nenhuma penitência parece limpar de verdade? É uma inquietação silenciosa. Você pode estar na missa, pode fazer suas orações, mas lá no fundo, um sentimento de indignidade te afasta de Deus. É como se você estivesse do lado de fora olhando para dentro, acreditando que nunca será bom o suficiente para pertencer de verdade. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários. *por Jesus, eu tenho sede de ti. *por. Com certeza. Com base nas premissas e na continuação do ato 1, aqui está o roteiro para o ato 2, pronto para ser narrado. Essa mancha na alma que você sente, essa sensação de ser um prisioneiro olhando para a liberdade através das grades, mesmo estando dentro da própria casa do Pai, essa dor é real. E ela é alimentada por uma mentira que se tornou a lógica padrão do nosso mundo, uma mentira que envenenou até mesmo a nossa forma de rezar. A mentira de que o relacionamento com Deus é uma espécie de contabilidade espiritual. Nós fomos ensinados, direto ou indiretamente, a viver com uma balança nas mãos. De um lado colocamos nossos pecados, nossas falhas, nossas misérias. O primeiro passo é o *por, o reconhecimento sincero, *por. Isso pode parecer óbvio, mas aqui está a diferença crucial. O inimigo da nossa alma também quer que você reconheça seu pecado, mas ele o faz para que você se desespere. Ele joga seus erros no seu rosto para que você olhe para eles e conclua: não há esperança para mim, sou imundo demais, Deus não pode me amar. A estratégia dele é usar a verdade do seu pecado para te contar a mentira da sua condenação. O método de Deus é o oposto. Ele pede que você olhe para o seu pecado, sim. Que você o nomeie, sem desculpas, sem rodeios. Olhe para a ferida. Veja a sujeira. Mas faça isso não com os olhos do desespero, e sim com os olhos de um filho doente que finalmente decide mostrar sua ferida ao Pai, que é o médico divino. O reconhecimento sincero não é um ato de autoacusação, mas um ato de honestidade radical diante daquele que já sabe de tudo e mesmo assim te ama. É dizer: Senhor, esta é a minha miséria, este é o meu pecado, é feio, eu sei, mas é meu, e eu o trago a ti porque não sei mais o que fazer com ele. O porquê deste passo é simples. Você não pode entregar algo que se recusa a segurar. Do outro, desesperadamente, tentamos empilhar boas ações, orações, sacrifícios e penitências, na esperança de que, um dia, o prato da virtude finalmente pese mais que o prato da culpa. Vivemos tentando pagar uma dívida que sentimos ser impagável. E o resultado é exatamente essa inquietação que te consome. Um cansaço espiritual profundo. A sensação de que, não importa o que você faça, o saldo está sempre negativo. Você reza, mas se sente um hipócrita. Você se confessa, mas a culpa retorna como uma maré. Você se esforça, mas a mancha parece apenas mais escura. Mas e se eu te dissesse que toda essa lógica está tragicamente errada? E se eu te dissesse que Deus não te entregou uma balança, mas sim uma chave? Aqui reside a revelação que tem o poder de quebrar as suas correntes agora mesmo. A verdade é que a nossa mentalidade moderna, obcecada por mérito e performance, esqueceu completamente, mas que o céu fez questão de revelar em detalhes a uma humilde e desconhecida freira polonesa no século XX. A verdade é esta: Jesus não espera que você pague por seus pecados. Deixe essa frase ecoar em sua mente. Ele não está esperando que você equilibre a balança. Ele não está esperando que você apresente um currículo de boas obras para merecer o perdão. Você precisa reconhecer o que está em suas mãos antes de poder soltá-lo nas mãos dele. O segundo passo é a renúncia à autossuficiência *por-se. Depois de olhar para o seu pecado, a tentação humana, a tentação do orgulho é dizer: ok, agora eu preciso consertar isso. Preciso fazer mais penitências, mais orações, mais sacrifícios para compensar. É a velha contabilidade espiritual voltando. Este segundo passo é a declaração de falência espiritual. É o momento em que você olha para Deus e diz com toda a força da sua alma: eu não posso me limpar. Meus esforços são inúteis para apagar esta mancha. Minhas melhores obras, minhas lágrimas, minhas penitências,
Nada disso é suficiente para construir uma ponte sobre o abismo que meu pecado criou. Eu desisto de tentar me salvar. Isso soa como derrota? Não. É a maior das vitórias. Porque no instante em que você declara sua incapacidade, você cria o espaço vazio, para que a onipotência de Deus possa agir. Enquanto você estiver tentando se limpar, as mãos de Deus ficam atadas, esperando que você o deixe trabalhar. A renúncia à autossuficiência é o ato de tirar suas mãos sujas da ferida, para que as mãos puras do cirurgião divino possam finalmente curá-la. O porquê deste passo é a humildade. É admitir a verdade de que você não é o seu próprio Salvador. Por quê? Porque a dívida já foi paga. O preço já foi liquidado. Na cruz ele não fez um depósito inicial, ele quitou a fatura inteira de uma vez por todas. Tentar pagar de novo por aquilo que já foi comprado com o sangue do Cordeiro, não é humildade, é uma ofensa sutil à suficiência do seu sacrifício. Então o que ele busca de você? O que ele pede em troca desse perdão infinito? A resposta é, ao mesmo tempo desconcertantemente simples e assustadoramente poderosa. Ele busca uma única coisa, um único sentimento. Um único ato da alma que sozinho tem mais poder para apagar anos, décadas de pecado, do que uma vida inteira de esforços humanos para merecer a salvação. Esse segredo, essa chave mestra que abre as comportas do oceano da sua graça, é a asterisco poro. Não a confiança do tipo, eu acho que Deus pode me ajudar. Não a confiança condicional de eu vou confiar se as coisas melhorarem. Mas a confiança cega, radical, quase insana do filho que, ao cair em um poço escuro, não olha para a escuridão ao redor, mas apenas para o alto, e grita pelo Pai, com a certeza absoluta de que será resgatado. É a confiança de se lançar de um precipício, sabendo que os braços dele estarão lá, para te segurar, mesmo que você não os veja. O terceiro passo, o coração de todo o método, é asterisco por o lançamento no abismo por ouro. Este é o ato central. É aqui que a fé se torna ação. Tendo reconhecido sua miséria e renunciado à sua capacidade de limpá-la, você agora fará algo radical. Visualize, com os olhos da sua alma, o coração de Jesus que Faustina viu. Aquele coração de onde jorram os raios de sangue e água. Imagine este coração, não como um órgão, mas como um oceano infinito, um abismo de amor e misericórdia. Um oceano em chamas, cujo fogo não queima para destruir, mas para purificar. Agora, com um ato puro da sua vontade, não espere sentir, apenas decida, lance-se neste oceano. Jogue-se nele. Com tudo o que você é. Com toda a sua sujeira, seu passado, suas feridas, suas vergonhas, não peça permissão. Não fique na beira do oceano testando a temperatura da água. Não diga, Senhor, posso entrar? Apenas se jogue. Este é o gesto do filho pródigo, que não para no portão para ensaiar o discurso, mas corre e se lança nos braços do Pai. Lance sua alma inteira no abismo da misericórdia divina. O porquê deste passo é a confiança em ação. É a entrega total, o abandono de si mesmo na única coisa que pode de fato te salvar: o amor dele. É a renúncia completa à sua própria capacidade de se salvar e a entrega total à capacidade dele. É parar de lutar na água e simplesmente boiar, permitindo que a correnteza da misericórdia te leve. Este ato de confiança não é um sentimento passivo, é a decisão mais ativa que uma alma pode tomar. É declarar guerra contra sua própria desconfiança. É olhar para a montanha dos seus pecados, e em vez de tentar escalá-la ou contorná-la, você se vira na direção oposta, e corre para o oceano da misericórdia, mergulhando nele com toda a sua sujeira, com a certeza de que sairá mais branco do que a neve. Esta é a promessa. Este é o segredo que o céu sussurrou a Santa Faustina e que, hoje, chega até você. E porque esta verdade é tão poderosa e contraintuitiva, ela exige uma resposta. Antes de prosseguirmos, antes que eu te mostre a visão que deu origem a tudo isso, eu preciso que você tome uma decisão. Que você cele um compromisso de ouvir esta verdade até o fim, com o coração aberto. Eu quero que você faça deste momento um ato espiritual. Por isso, vá agora até os comentários e digite, como uma oração, como um primeiro decreto da sua alma liberta, estas 5 palavras que são a essência de tudo.
Asterisco asterisco. Jesus, eu confio em vós. Asterisco poro. Faça isso não por mim, não pelo canal, mas por você. E finalmente o quarto passo. Asterisco para o A. Aceitação radical para o ACE. No instante em que você se lança, no exato momento em que sua vontade decide se jogar no coração de Jesus, o trabalho está feito. O perdão foi concedido. A mancha foi apagada. A alma foi lavada. O problema é que seus sentimentos ainda não receberam o memorando. A sua mente, habituada à culpa, começará a duvidar. E é aqui que a batalha final é travada. A aceitação radical é o ato de acreditar na palavra de Jesus mais do que nos seus sentimentos de culpa. É quando o sussurro vem: será? Será que fui mesmo perdoado? Não me sinto diferente. Você responde com a palavra dele: quem se aproxima da fonte da minha misericórdia não sairá sem ser justificado. É um ato de teimosia santa. É fincar a bandeira da sua fé no território do perdão que Cristo conquistou para você e se recusar a recuar. Não questione. Não duvide. Descanse na promessa dele. O porquê deste passo é a fé sustentada. É selar o ato de confiança, recebendo o dom que foi dado, e se recusando a devolvê-lo por causa da dúvida. Deixe-me tornar isso concreto para você. Conheci uma senhora, vamos chamá-la de Ana. Por mais de 20 anos, ela se confessava do mesmo pecado grave da sua juventude. Para que o seu gesto de digitar se torne o seu primeiro ato consciente de entrega. Para que estas palavras comecem a reprogramar a sua alma, substituindo a lógica da balança pela lógica da confiança. Enquanto você digita essa oração, quero que entenda o poder do que estamos fazendo aqui. Esta verdade tem o poder de mudar vidas, de resgatar almas do desespero. Se você acredita nisso, se esta mensagem já começou a acender uma luz na sua escuridão, deixe o seu like neste vídeo. Cada like não é apenas um número, é um sinal de luz para o algoritmo, uma forma de dizer: esta mensagem é importante. É um ato de caridade digital, ajudando para que esta revelação de esperança chegue a mais almas que, neste exato momento, se sentem como prisioneiras do próprio passado, exatamente como você se sentia. Você acabou de declarar sua confiança, acabou de digitar ou de sussurrar no seu coração as palavras que o próprio céu nos ensinou: Jesus, eu confio em vós. Mas o que significa essa confiança na prática? Para onde ela nos leva? O que ela realmente faz na alma? Para entender, eu não vou lhe dar uma teoria. Eu não vou lhe apresentar um argumento filosófico. Eu vou lhe convidar a ver com os olhos da alma o que uma humilde freira polonesa viu, e que mudou para sempre a forma como o mundo entende o coração de Deus. 20 anos. Sacerdote após sacerdote lhe dava a absolvição, mas em seu coração, ela nunca se sentia realmente perdoada. O peso a esmagava. Um dia, ela ouviu sobre este método. Desesperada, ela decidiu tentar. Em seu quarto, ela fez o primeiro passo, olhou para aquele pecado sem medo, e o apresentou a Jesus. Depois, o segundo, ela chorou ao admitir que todos os seus anos de esforço foram inúteis para se sentir limpa. Então, com o coração palpitando, ela fez o terceiro passo, visualizou o oceano do coração de Cristo, e com um grito silencioso se jogou dentro dele. E por fim ela fez o mais difícil, quando a dúvida veio 5 minutos depois, ela disse em voz alta: não. Jesus disse: eu acredito nele, não em mim. Ela me disse que, pela primeira vez em 20 anos, sentiu um silêncio na alma. Não um êxtase emocional, mas um silêncio profundo. A paz de quem sabe que a guerra acabou. A certeza de que o passado havia sido de fato aniquilado. E você, olhando para este mapa de 4 passos? O reconhecimento sincero, a renúncia à autossuficiência, o lançamento no abismo da misericórdia e a aceitação radical. Qual destes passos mais tocou o seu coração? Qual deles parece ser a chave que estava faltando para você? Então, por um instante, eu peço que você se entregue. Se estiver em um lugar seguro, feche os seus olhos. Se não puder, apenas aquiete o seu coração, silencie as vozes ao redor e venha comigo. Imagine uma cela simples, num convento em Płock, na Polônia. A data é 22 de fevereiro de 1931. A noite é fria,
envolta naquele silêncio denso e sagrado dos lugares de oração. Uma jovem freira, irmã Faustina, está em seu quarto. A luz é pouca, a mobília é simples. É um cenário de absoluta normalidade. Mas, de repente, a normalidade se rasga. A escuridão no canto do quarto não é mais vazia. Uma luz começa a preencher o espaço. Mas não é uma luz que vem da janela, nem de uma vela. É uma luz que nasce de si mesma, uma luz que tem substância, que tem presença. E no centro dessa luz que se expande suavemente, uma figura se materializa. Diante dela, de pé, está o Senhor Jesus. Ele veste uma túnica branca. Mas não é o branco de um tecido comum. É uma brancura que parece ser a fonte de toda a luz, uma brancura que purifica o ar, que acalma o coração simplesmente por ser vista. É a brancura da santidade absoluta. Sua mão direita está erguida, não num gesto de julgamento, mas de bênção solene. Deixe sua resposta nos comentários. Sua reflexão pode ser a luz que outra pessoa precisa para dar o passo dela também. Você acabou de receber o mapa para o Tesouro da Misericórdia. Você viu os 4 passos que levam da inquietação à paz, da prisão do passado à liberdade dos filhos de Deus. É simples. É direto. É um presente. E é exatamente por ser tão simples e tão poderoso, que o inimigo de nossas almas o odeia com todas as forças. Por isso, com todo o carinho do meu coração, eu preciso lhe dar um aviso. Preste muita atenção agora, pois todo mapa que leva a um tesouro é cercado por armadilhas. O demônio é o mestre das falsificações. Ele não virá com um ataque frontal, dizendo não confie em Deus. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, ele virá com veneno disfarçado de remédio. Com distorções sutis que se parecem com piedade, mas que são, na verdade, o oposto direto do caminho que Jesus nos ensinou. Ele vai tentar corromper cada um dos passos que você acabou de aprender. A primeira e mais perigosa dessas falsificações é o que eu chamo de asterisco polo do desespero, orgulhoso polo do. Ele se disfarça de humildade. Você olha para seu pecado, para sua miséria, e pensa: meu Deus, eu sou tão sujo, tão indigno. Uma bênção que não é apenas um desejo, mas um ato de poder que ordena a paz sobre toda a sua inquietação. Seus olhos não a acusam, eles a veem. Eles veem através dos anos, através das máscaras, através dos pecados mais secretos. Eles veem tudo. E o olhar não é de decepção, mas de uma compaixão, e de um amor tão profundos, tão insondáveis, que a alma se sente, pela primeira vez, completamente conhecida e completamente amada no mesmo instante. Com a mão esquerda ele toca suavemente a túnica na altura do coração, e é dali, daquele ponto focal do universo, daquele epicentro do amor, que a promessa se torna visível. 2 raios de luz intensa emanam do seu peito. O primeiro é pálido, quase incolor, como um feixe de cristal líquido, como a água mais pura que já existiu. Ele flui com uma serenidade poderosa. Sinta a natureza deste raio. Ele não queima, ele lava. Ele não expõe, ele purifica. É a água que jorrou do seu lado na cruz, a água do batismo que nos fez filhos, a água da absolvição na confissão, que restitui a inocência perdida. É a água que justifica as almas. O segundo raio é vermelho. Não é um vermelho de violência ou de raiva. É um vermelho vibrante, pulsante, o vermelho do sangue vivo, o sangue que é a própria vida de Deus. O que eu fiz é terrível demais. Como o Senhor poderia me perdoar? Você se afunda nesse sentimento, se chicoteia com a memória de suas falhas e acredita que está sendo humilde. Mas perceba a armadilha diabólica que, ao fazer isso, você está na verdade cometendo um ato de orgulho supremo. Você está colocando o seu pecado no centro do universo, e não a misericórdia de Deus. Você está dizendo, nas entrelinhas, meu pecado é tão grande e tão especial que ele é mais forte que o sangue de Cristo. Isso é o oposto direto do passo 1, o asterisco por o reconhecimento sincero por o. O reconhecimento sincero não é se afogar na própria lama, é olhar para a lama, dar um nome a ela, e apresentá-la ao único que pode transformá-la em terra fértil. A oração correta não é, meu Deus, olhe como sou miserável, mas sim, meu Deus, olhe para esta miséria, e veja a oportunidade perfeita, para a vossa glória e a vossa misericórdia triunfarem.
Não honre seu pecado com sua atenção excessiva. Honre a Deus com sua confiança na capacidade dele de apagar o que é infinitamente menor que ele. A segunda armadilha é a falsa penitência para o que ele. Esta é a tentação dos esforçados, dos que gostam de fazer por merecer. Após se lançar na misericórdia, o inimigo sussurra: tudo bem, você foi perdoado, mas agora você precisa pagar. Este raio carrega calor, carrega vida. É o sangue da aliança eterna, o sangue da Eucaristia que nos alimenta, que nos fortalece, que nos une a Ele, de uma forma tão íntima, que nos tornamos um com Ele. É o sangue que é a vida das almas. Esses dois raios não são estáticos. Eles jorram, eles fluem, eles se derramam para fora da imagem e vêm na sua direção. Eles não pedem permissão para entrar. Eles são a própria misericórdia em ação, buscando cada fresta da sua alma, cada ferida, cada mancha, cada memória dolorosa. Onde o raio pálido toca, a culpa se dissolve. Onde o raio vermelho toca, a fraqueza é fortalecida e a vida divina floresce. E no meio deste silêncio luminoso, uma voz ecoa. Não é uma voz que agride os ouvidos, mas que ressoa diretamente na alma. É a voz que acalmou a tempestade e ordenou aos mortos que se levantassem. E Jesus explica o que você está vendo. O raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue que é a vida das almas. Estes dois raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Sinta o peso e a glória dessas palavras. Esta não é apenas uma imagem bonita. Você precisa provar que está arrependido. Faça mais jejuns, reze mais terços, faça mais sacrifícios para compensar. Parece nobre, não é? Mas é uma blasfêmia sutil. É dizer que o sacrifício de Jesus na cruz foi insuficiente, que o oceano de seu sangue precisa de algumas gotas do seu esforço para se tornar eficaz. Isso anula completamente o passo 2, a renúncia à autossuficiência por. Você acabou de declarar que seus esforços são inúteis para se limpar, e agora já está tentando construir uma escada de volta para o céu com os gravetos de suas próprias penitências. A verdadeira penitência, a que agrada a Deus, não é uma tentativa de pagar uma dívida, mas uma resposta de amor a um perdão já recebido. Você reza não para ser perdoado, mas core porque foi perdoado. Você faz um sacrifício não para comprar o céu, mas para agradecer aquele que já lhe abriu as portas. A dívida está paga. Rasgue o carnê. Qualquer tentativa de continuar pagando é um insulto ao credor divino. A terceira falsificação é a mais comum em nosso mundo pragmático. Por A, barganha com Deus por A. Ela soa assim: Jesus, eu confio em vós. Se o Senhor me curar desta doença, eu me lanço na vossa misericórdia. Se o Senhor restaurar meu casamento, eu acredito no vosso perdão. Esta é a resposta visual para a sua inquietação do ato 1. A mancha que você sente que nenhuma penitência pode limpar? Olhe para o raio pálido. A fraqueza, a falta de vida espiritual, a sensação de estar longe de Deus? Olhe para o raio vermelho. A solução para a sua dívida impagável não está no que você faz, mas no que jorra incessantemente do coração dele. Ele não lhe pede para escalar a montanha até ele. Ele abre o peito e traz o céu até a sua cela, até o seu quarto, até o seu carro enquanto você dirige e escuta isso. E então ele conclui com a promessa que é o centro de tudo: feliz aquele que viver à sua sombra. Viver à sombra desses raios é viver na certeza do perdão e da vida divina. É viver na confiança. Esta visão, que se tornaria a imagem da divina misericórdia conhecida no mundo inteiro, não é uma invenção poética ou uma alegoria. Santa Faustina a registrou com precisão e obediência em seu diário nos parágrafos 47 e 48. É um fato. É uma revelação direta do céu para a nossa época de desespero. O que acabamos de contemplar é apenas a porta de entrada. Cada revelação de Jesus a Faustina é uma chave que abre um novo cômodo no palácio da sua misericórdia, nos mostrando como viver à sombra desses raios. Se o Senhor resolver meu problema financeiro. Isso não é confiança. Isso é um contrato de negócios. É tratar o Deus do universo como um prestador de serviços. Você está entregando uma moeda de confiança e exigindo um produto em troca. Esta é a antítese do passo 3. Por o lançamento no abismo por o boro.
Lançar-se em um abismo é um ato de entrega total e incondicional. Você não se joga de um penhasco dizendo eu só pulo se eu souber que haverá uma rede de segurança dourada ali embaixo. Você pula porque confia naquele que o mandou pular. A verdadeira confiança diz: Jesus, eu confio em vós, mesmo que a doença não vá embora. Eu confio em vós, mesmo que a situação não mude. Eu confio em vós porque vós sois vós, e não pelo que podeis me dar. Vosso perdão é o tesouro, e não as circunstâncias da minha vida. A confiança verdadeira é incondicional ou não é confiança de forma alguma. Finalmente, a quarta e mais persistente armadilha. Poder é dúvida persistente. Shitabar. Você seguiu os passos. Você rezou. Sentiu um momento de paz, uma centelha de esperança. Mas assim que você se levanta do seu lugar de oração, a voz volta. Será? Será que funcionou mesmo? Eu não sinto porque fui perdoado. A culpa ainda está aqui. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma e libertá-la definitivamente do peso do passado, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de libertação. Viver sob a proteção desses raios é viver na certeza do perdão. Mas agora, eu peço que você respire fundo, porque vamos entrar em um mistério ainda mais profundo. Você sentiu a paz que emana daquela imagem, daquela fonte de sangue e água. Mas e se eu te dissesse que, por trás daquela oferta infinita de amor, existe uma dor igualmente infinita? Uma dor que não foi causada pelos pregos na cruz, nem pela coroa de espinhos, mas uma dor que acontece agora, neste exato instante no coração de Deus. E a causa dessa dor é você. Lembre-se daquela inquietação que descrevemos no início, aquele sentimento de ser um prisioneiro do próprio passado, aquela mancha na alma que parece que nada pode limpar. Aquela voz que sussurra no seu ouvido que você é indigno, que seu pecado é grande demais, que você já abusou da paciência de Deus, e que não há mais volta. Você achava que essa era a sua dor, o seu conflito particular, a sua luta solitária. A revelação mais chocante que Jesus fez a Santa Faustina é que essa dor não é primariamente sua. Acho que não fiz direito. E com isso, você retira com a mão da dúvida aquilo que acabou de entregar com a mão da fé. Você invalida o ato de vontade que acabou de realizar. Isso é uma afronta direta ao passo 4, por a aceitação radical por o ator. Radical significa na raiz. É uma decisão fundamental, não um sentimento passageiro. Jesus não disse sinta que foi perdoado. Ele disse confie. Acreditar na palavra dele é mais importante do que acreditar nos seus sentimentos. Seus sentimentos são como o tempo, mudam a todo instante. A palavra de Deus é a rocha eterna. Quando a dúvida vier, não discuta com ela. Não tente encontrar sentimentos para provar que ela está errada. Apenas declare, como um soldado que obedece a uma ordem superior. A palavra de Jesus diz que quem confia é perdoado. O assunto está encerrado. Eu acredito nele, mais do que acredito em meus próprios pensamentos e emoções. Desespero orgulhoso, falsa penitência, barganha com Deus e dúvida persistente. São 4 correntes que o inimigo usa para manter as almas presas à mesma inquietação que as trouxe até aqui. Se você neste exato momento reconheceu uma dessas correntes em sua vida, se percebeu que tem caído em uma dessas armadilhas que se disfarçam de virtude, saiba que este é um momento de graça. Ela é um eco, um reflexo da dor que ele mesmo sente. A sua inquietação é a ponta da lança que perfura o coração de Cristo hoje. Cada vez que você olha para a sua miséria, e a considera mais poderosa que a misericórdia dele, você o fere. Isso pode soar duro, mas é a verdade que liberta. O verdadeiro conflito não é entre você e a sua fraqueza. O grande drama cósmico que se desenrola na sua alma é entre a sua desconfiança pura e o amor misericordioso de Jesus que anseia, que implora, que arde de desejo por te perdoar. Escute, não as minhas palavras, mas as palavras que o próprio Jesus, com uma tristeza divina, confidenciou a Faustina. Ele disse, e eu peço que você deixe cada palavra pesar na sua alma. A desconfiança das almas dilacera as minhas entranhas. Pora. Pense nessa palavra. Dilacerar. Não é um incômodo, não é uma decepção, é um rasgo violento,
uma ferida que destrói por dentro. A sua falta de confiança, a sua crença de que você está além do alcance do perdão dele, literalmente rasga o interior do coração de Deus. Ele, que é a fonte de toda a vida, sente a agonia de ser rejeitado pela alma que ele mesmo criou para amar, e a queixa dele se torna ainda mais íntima, mais dolorosa. É o Espírito Santo iluminando a mentira para que você possa escolher a verdade. E se você decide hoje, agora, cortar essa corrente, abandonar essa falsificação e abraçar o caminho simples e puro da confiança que Jesus ensinou a Faustina, eu o convido a fazer um gesto. Deixe um amém nos comentários. Não como um simples comentário, mas como um selo do seu compromisso, um decreto da sua vontade que diz: eu escolho a verdade da misericórdia sobre as mentiras do inimigo. Faça isso agora, e prepare sua alma, pois o que faremos a seguir não é mais uma instrução. É um ato. É o clímax ritualístico da sua entrega. Compreendido. Com base nas premissas e no resumo do ato anterior, aqui está o texto para o ato 8. A consagração, formatado para uma plataforma TTS, e dentro da contagem de palavras solicitada. Agora que desmascaramos as mentiras, agora que vimos as armadilhas do inimigo, os labirintos que ele constrói com os tijolos do nosso próprio orgulho, da nossa desconfiança e do nosso desespero, chegamos a uma encruzilhada. De um lado, os caminhos tortuosos que sempre nos levam de volta à mesma prisão da inquietação. Do outro, uma estrada reta, simples, iluminada por uma luz que não vem de nós. Uma estrada chamada entrega. Ele continua. Asterisco asterisco, dói-me ainda mais a desconfiança de uma alma escolhida. Apesar do meu amor inesgotável, não acreditam em mim, não confiam na minha bondade. Asterisco por. Ele não está falando de alguém que nunca o conheceu. Ele está falando de você. Você que está assistindo a este vídeo. Você que está na igreja, que reza, que tenta. Você que é uma alma escolhida. É a sua desconfiança que o fere de modo particular. Por quê? Porque você já viu o que ele fez. Você conhece a sua promessa. E ainda assim, no fundo do seu ser, você duvida. Você olha para o oceano de misericórdia que jorrou da cruz, e segurando o copo sujo do seu pecado, você diz: não, isso não é suficiente para me limpar. Você consegue perceber a tragédia? O seu sentimento de indignidade, que você pensa ser um ato de humildade, é, na verdade, a ferida mais dolorosa que você pode infligir nele. É como dizer ao divino médico que a sua doença é incurável. É como dizer ao sol que a sua escuridão é mais poderosa que a luz dele. Você está, sem perceber, cometendo um ato de um orgulho sutil e devastador. O orgulho de crer que a sua miséria é maior que a misericórdia infinita de Deus. O conflito, portanto, muda de figura. Tudo o que falamos até aqui, a dor da alma que se sente indigna, a revelação de Jesus a Faustina, a visão dos raios de sangue e água, a compreensão da dor de Cristo causada pela nossa desconfiança. Tudo isso foi a preparação para este exato instante. Este não é apenas mais um momento do vídeo. Este é o momento pelo qual a sua alma anseia desde o primeiro segundo em que você sentiu aquele peso, aquela mancha que parecia indelével. Estamos diante do santuário da misericórdia. A porta está aberta. Jesus não está lá dentro esperando que você se purifique do lado de fora para depois entrar. Ele está na porta, com os braços abertos, convidando você a entrar com toda a sua sujeira, com toda a sua miséria, para ser lavado por dentro. O preço da entrada já foi pago na cruz. A única coisa que ele pede de você agora é um passo, um único passo de confiança. Este passo não é um sentimento, é uma decisão. É um ato da vontade. É a sua alma, usando a liberdade que Deus lhe deu, para dizer: eu escolho acreditar na tua palavra mais do que na minha culpa. Eu escolho acreditar no teu amor mais do que na minha indignidade. Eu escolho acreditar na imensidão do teu oceano de misericórdia mais do que no tamanho da minha mancha de pecado. Este é o clímax. Não se trata mais de você se esforçando para ser digno. Trata-se de você parar de crucificar Jesus com a sua falta de confiança. Ele já pagou o preço. O sangue já foi derramado. A água já jorrou. A fonte está aberta. E ele te vê, parado na beira desta fonte morrendo de sede, porque você acredita na mentira de que aquela água não é para você.
Essa visão lhe causa uma agonia indescritível. Agora, neste momento, o coração de Jesus sente a dor da sua dúvida, do seu medo, da sua autoacusação. O que podemos fazer diante de uma dor assim? Como podemos consolar um Deus que se queixa de ser ferido pelo nosso medo? Podemos fazer um ato de amor. Um ato de reparação. Uma declaração que ecoa no céu e serve como um bálsamo para essa ferida divina. Eu te convido a fazer isso agora. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus, que agora mesmo sofre com a nossa falta de confiança e com a desconfiança de tantas almas no mundo, comente aqui embaixo uma única palavra. Uma palavra que signifique: Jesus, eu não quero mais te ferir com a minha dúvida. Eu quero reparar o meu coração e o teu. Escreva, *poro reparação poro rei. Cada comentário com essa palavra será como uma gota de consolo no oceano da sua dor. O ponto de inflexão. O instante que, pela fé, tem o poder de apagar anos de erro. É o momento de transformar a teoria em realidade, a informação em conversão. É a hora de fazer o que o demônio mais teme, que você pare de tentar merecer e simplesmente comece a aceitar. Que você pare de lutar para pagar uma dívida e simplesmente aceite o recibo de pago que Cristo lhe estende, assinado com o seu próprio sangue. Por isso eu peço que você se prepare. Este não é um ritual vazio. É um decreto da sua alma. Um divórcio com o seu passado e um casamento com a misericórdia divina. Eu convido você, agora, a parar tudo o que está fazendo. Se puder, feche os seus olhos. Desligue as distrações ao seu redor, mas principalmente, silencie por um instante as vozes dentro de você. A voz que acusa, a voz que duvida, a voz que diz que isso é simples demais para ser verdade. Respire fundo. Visualize à sua frente aquele oceano infinito que é o coração de Jesus. Um oceano de fogo líquido, de amor que purifica, de perdão que restaura. Veja os raios pálido e vermelho jorrando em sua direção, não como uma ameaça, mas como um convite, um abraço de luz que espera por você. Será a sua decisão de começar a mudar o foco, de parar de olhar para sua ferida e começar a olhar para dele, para curá-la com a única coisa que ele pede, a sua confiança. Este ato de reparação é o primeiro passo para sair deste conflito. Porque para curar esta dor, a sua e a nossa, ele não nos deixou órfãos. Ele nos deu um caminho, uma solução divina, um método para transformar essa desconfiança dolorosa na entrega que salva. E é sobre este método que falaremos a seguir. Se a revelação anterior o deixou com o coração pesado, respire fundo. Se a ideia de que sua desconfiança fere o coração de Cristo o encheu de uma santa tristeza, não se desespere. Essa dor, essa consciência, é o primeiro sinal da cura. É a prova de que sua alma não está morta, mas viva e capaz de amar. Mas é justamente aqui, nesta ferida aberta, a sua e a nossa, que a misericórdia quer jorrar. Pense nisso por um instante. Um médico não aplica o remédio na parte sã do corpo, mas diretamente na ferida. E a dor que você sente agora, a dor de ter ferido o amor, é o ponto exato onde Deus deseja derramar o bálsamo do seu perdão infinito. Agora, com a intenção mais profunda do seu ser, reze esta oração. Não apenas com os lábios, mas com a vontade. Deixe que cada palavra seja um golpe de martelo que quebra as correntes do seu passado. Reze em voz alta se puder, para que o universo inteiro ouça a sua decisão. Vamos rezar juntos, meu Jesus. Eu renuncio ao meu passado e à minha tentativa de merecer o perdão. Neste instante, eu me lanço com confiança cega no oceano da vossa misericórdia. Apagai em mim o que vos ofende. E gravai em mim a vossa vontade. Eu confio em vós. Amém. Reticências. Respire. Permaneça neste silêncio por um momento. Sinta o peso desta decisão. Com estas palavras, você não apenas pediu perdão. Você o aceitou. Você não apenas bateu na porta da misericórdia. Você se atirou para dentro dela. Você exerceu o seu direito de filho, de filha, de ser lavado no sangue do Cordeiro. Neste exato instante, um decreto foi assinado no céu.
O passado, no que diz respeito ao tribunal divino, foi lançado nas profundezas deste oceano, para nunca mais ser lembrado. A mancha foi dissolvida pela água que justifica. A vida foi restaurada pelo sangue que é a vida das almas. Eu sei o que vai acontecer. Daqui a alguns minutos, ou talvez amanhã, o inimigo virá sussurrar em seus ouvidos. Ele não nos mostra sua dor para nos esmagar com a culpa, mas para nos mostrar a profundidade do seu amor e a urgência da sua solução. Durante anos, talvez uma vida inteira, você e eu operamos sob uma lógica puramente humana, uma lógica de contabilidade espiritual. Nós nos vemos como devedores diante de um credor divino. Pecamos, então acumulamos uma dívida. Para pagá-la nos esforçamos. Fazemos promessas, rezamos novenas, jejuamos, tentamos ser bons. E a cada queda, a dívida parece aumentar, e o nosso esforço se torna mais frenético, mais desesperado. Vivemos como escravos, tentando comprar uma liberdade que já nos foi dada de graça. Tentamos com nossas pobres obras, apagar uma mancha, que só o sangue do Cordeiro pode lavar. É um esforço exaustivo, frustrante, e no fim, completamente inútil. É como tentar esvaziar o oceano com um dedal. Essa lógica é a raiz da nossa desconfiança. Porque no fundo nós sabemos que nossos esforços são insuficientes. Sabemos que a mancha é profunda demais. E por isso, nunca nos sentimos verdadeiramente perdoados. Vivemos em um purgatório autoimposto de indignidade, olhando constantemente para o espelho da nossa própria miséria. Mas agora ouça com atenção, pois este é o ponto de virada da sua vida espiritual. Para curar a sua dor e a nossa inquietação, Jesus nos deu um método divino. Ele trará de volta as memórias, os sentimentos de culpa, a sensação de indignidade. Ele dirá: viu? Nada mudou. Foi só emoção. Quando essa hora chegar, você não vai lutar com seus sentimentos. Você vai lutar com a sua decisão. Você vai se lembrar deste momento, deste ato de vontade, e dirá: não importa o que eu sinto. Importa o que eu decidi. Eu me lancei na misericórdia de Deus, e a palavra dele é mais real do que os meus sentimentos. Eu fui perdoado. Este é o começo da sua liberdade. Para selar este ato em sua memória e em seu coração, para que ele se torne uma âncora para sua alma nos momentos de tentação e dúvida, eu peço que você faça uma coisa. Se esta oração foi o grito da sua alma, se você fez este lançamento de fé, grave-o para sempre. Escreva agora mesmo nos comentários esta declaração de liberdade, para que seus olhos leiam o que sua alma decretou, e para que sua fé inspire outras almas que estão presas. Escreva: *por eu me lanço na vossa misericórdia, *por e. Com certeza. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está o roteiro para a parte final, a missão, pronto para uma plataforma TTS e dentro da contagem de palavras solicitada. *por. O que você acabou de fazer não foi apenas uma oração, e a primeira coisa que você precisa entender sobre este método é que ele não é um novo conjunto de regras. Não é uma penitência mais dura. Não é uma escada mais alta para você escalar, a solução é um presente. É uma chave de ouro entregue diretamente em suas mãos, que não serve para arrombar as portas do céu, mas para simplesmente destrancar uma porta que ele já deixou aberta. É um convite para abandonar a lógica da contabilidade e abraçar a lógica do amor, a lógica do dom. Jesus não olha para você e diz mereça. Ele olha para você, com o coração transpassado de amor e sussurra: confie. A esperança não nasce do seu esforço para se limpar. A esperança nasce no exato instante em que você para de olhar para a sua miséria, e decide, como um ato de pura vontade, olhar para a imensidão da misericórdia dele. Imagine-se à beira de um precipício. Abaixo de você, há um abismo escuro. Esse abismo é o seu passado, seus pecados, suas falhas, sua vergonha. Por muito tempo, você ficou paralisado nessa beira, olhando para baixo, hipnotizado pela escuridão, com medo de cair, mas também incapaz de se afastar. Você tenta construir pequenas pontes frágeis com os gravetos de suas boas obras, mas elas sempre quebram. Foi um decreto.
Foi o ato de uma alma que, cansada de tentar escalar a montanha da salvação com as próprias forças, decidiu se lançar no único abismo que não destrói, mas que recria, o abismo da misericórdia divina. Você renunciou à lógica do mérito, à contabilidade do pecado, e abraçou a verdade contra-intuitiva do céu, a de que um único instante de confiança total vale mais do que uma vida inteira de esforços orgulhosos. A mancha que nenhuma penitência sua podia limpar, o peso que nenhuma lágrima sua podia aliviar, foram dissolvidos no sangue e na água que jorraram do coração de Cristo. Você não consente por o que está perdoado, você decidiu por o que está perdoado, porque acreditou na palavra dele mais do que nos seus sentimentos. Esta é a fé que move o coração de Deus. Mas entenda bem, sua transformação não termina aqui. Ela começa agora. O ato de se lançar no oceano foi o nascimento. Agora, você precisa aprender a nadar. Aquele que recebe um tesouro tão grande não pode guardá-lo para si. A alma que é libertada dos grilhões tem o dever sagrado de mostrar o caminho da liberdade aos outros prisioneiros. Por isso, neste exato momento, você recebe uma missão. A mesma missão que Jesus confiou àquela humilde freira polonesa, ele a estende a você. A virada acontece quando você finalmente se cansa de olhar para baixo, você ergue a cabeça. E do outro lado do precipício você vê Jesus. Ele não está gritando ordens, ele não está com uma lista de suas falhas. Ele está simplesmente lá, com os braços abertos, e o seu coração jorrando aqueles 2 raios de luz que Faustina viu, o sangue e a água. Ele não lhe diz construa uma ponte melhor, ele diz, salte, eu te pegarei. Este é o ponto de virada, trocar o esforço pela entrega. É parar de tentar construir sua própria salvação, e simplesmente se lançar nos braços do Salvador. É a decisão consciente de parar de olhar para sua lama, e começar a olhar para a fonte de água viva que pode limpá-la em um instante. Essa troca de olhar é o ato de fé mais poderoso que uma alma pode realizar. É dizer a Deus, meu Deus, eu acredito mais no teu amor do que no meu pecado. Eu acredito mais no poder do teu sangue do que na mancha da minha alma. Eu renuncio à minha tentativa de me salvar e aceito a salvação que tu me ofereces como um presente merecido. Nesse momento, algo milagroso acontece. A prisão da indignidade se quebra. As correntes do passado se dissolvem. Ele sussurra sua alma as mesmas palavras: ser apóstola da minha misericórdia. Ser um apóstolo da misericórdia não significa ter todas as respostas. Significa ser uma seta viva que aponta para a única resposta. Significa que a sua vida, a partir de hoje, se torna um testemunho do poder da confiança. E para que esta decisão não se perca na poeira dos dias que virão, para que esta semente de liberdade cresça e se torne uma árvore forte, eu lhe proponho um desafio. Não um desafio qualquer, mas o primeiro ato heróico da sua nova vida. O asterisco por e desafio da confiança de 3 dias por e poro. É simples, mas imensamente poderoso. Pelos próximos 3 dias, sem falhar, ao acordar pela manhã, e antes de dormir à noite, você vai parar por um instante, fechar os olhos e repetir em voz alta, com a mesma convicção de agora, a oração de consagração que selou o seu destino. Asterisco asterisco, meu Jesus, eu renuncio ao meu passado e à minha tentativa de merecer o perdão. Neste instante, eu me lanço com confiança cega no oceano da vossa misericórdia, apagai em mim o que vos ofende, e gravai em mim a vossa vontade. Eu confio em vós. Amém. Asterisco poro. Faça isso como um soldado que reafirma sua lealdade ao seu rei. Faça isso para treinar sua alma a viver nesta nova realidade, para que a confiança se torne tão natural quanto respirar. O peso que você carregava nos ombros desaparece, não porque você se tornou forte o suficiente para carregá-lo, mas porque você o entregou a quem já o carregou na cruz. Esta é a esperança que Cristo oferece. Não a esperança de que para um dia depois de muito esforço você talvez se torne digno. Mas a certeza de que para agora neste exato instante a misericórdia dele é infinitamente maior do que a sua miséria. A solução sempre esteve disponível. O santuário da misericórdia sempre esteve de portas abertas.
o que faltava não era o perdão de Deus, mas a nossa permissão para que Ele nos perdoasse através da nossa confiança. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Alguém que vive acorrentado ao passado, exausto de tentar ser bom, sentindo-se indigno do amor de Deus. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a cura espiritual, uma chave para a liberdade da alma? Não guarde esta esperança só para você. Seja um canal da Divina Misericórdia. Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Seja um instrumento de esperança assim como Faustina foi para o mundo inteiro. Porque agora que você entende a virada, agora que a esperança começou a brotar em seu coração, você está pronto para receber o mapa. Você está pronto para aprender o método divino passo a passo, o caminho prático para fazer esse salto de fé, e se lançar de uma vez por todas no oceano do perdão. Você sentirá a liberdade crescer em você a cada repetição. E enquanto você cumpre sua batalha interior, sua missão apostólica começa agora, de forma prática. Há 3 gestos que peço que você faça, não por mim, mas como selos da sua decisão. Primeiro, asterisco por curta por este vídeo. Que o seu clique seja um ato de gratidão, um amém digital, um sinal para o mundo de que a misericórdia de Deus é real, e que você a recebeu hoje. Segundo, asterisco por inscreva-se asterisco por neste canal. Ao fazer isso, você não está apenas seguindo mais um criador de conteúdo, você está se alistando. Está se juntando a um exército de almas que decidiram parar de lutar sozinhas, e começaram a lutar sob a bandeira da Divina Misericórdia. Aqui, continuaremos a ser formados, a nos armar com a verdade, e a nos fortalecer uns aos outros. E terceiro, o ato mais importante. Asterisco por compartilhe por este vídeo. Pense agora mesmo em uma pessoa. Uma pessoa que você sabe que carrega um peso, que vive sob a sombra da culpa, que talvez já tenha até perdido a esperança. Seja o instrumento. Seja o anjo que Deus usará para levar esta revelação e despertar outra alma. Sua missão começa ao enviar esta mensagem para ela. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações. Excelente! Com base na arquitetura da premissa e no resumo da parte anterior, aqui está o roteiro para o ato 6, pronto para ser narrado. Você entendeu então? Você sentiu no fundo da alma que a solução não é o esforço, mas a entrega. Que a moeda do céu não é o mérito, mas a confiança. Mas talvez, agora mesmo uma pergunta é em sua mente: como eu faço isso? Como eu troco na prática o peso dos meus esforços pela leveza da entrega? Como eu paro de olhar para minha miséria e olho de fato para a misericórdia dele? Essa é a pergunta mais importante. E a resposta é o presente que ele nos deu através de Santa Faustina. Não é uma teoria, não é uma filosofia. É um mapa. Um mapa divino, com um caminho claro para o coração da misericórdia. Jesus não nos deixaria com anseio pela liberdade sem nos mostrar a chave da cela. Este é o método divino, da confiança instantânea. Um método que não depende de seus sentimentos, mas de sua decisão. Ele consiste em 4 passos, 4 atos da sua vontade que juntos formam a alavanca que move o coração de Deus e abre as comportas do perdão. Preste muita atenção, pois o que você vai ouvir agora pode redefinir sua vida espiritual para sempre. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino.